só sentar. Pode começar? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é João Vitor, sou aluno do segundo ano de Relações Internacionais e sou membro do acadêmico do CARI Bertalutz. Antes de começarmos a nossa palestra, nossa terceira palestra da Feira de Temas Contemporâneos de 2024, a FETECOM, temos alguns recados a serem dados. Primeiramente, como foi citado na primeira palestra do dia, da manhã, o CARI, em conjunto com as demais instituições da FACAMP, está organizando uma arrecadação por meio de doações para o Rio Grande do Sul. Caso desejem ajudar, caso possam ajudar, por favor, façam contribuições. Também relembrar que hoje nós estamos vendendo sorvetes na entrada, então é essencial para a nossa instituição essas vendas. Então, se queiram tomar um sorvete, podem ir lá comprar um. Bom, e para finalizar, tenho a honra de dizer que o CARI está organizando essa palestra em conjunto com o CERI, o nosso Centro de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP. E agora eu passo a palavra para a Marina Zarpellon. Muito obrigada, João. Eu sou Marina Zarpellon, aluna do terceiro ano de Relações Internacionais e estagiária do CERI FACAMP. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o CERI FACAMP promove diversas atividades de estudo e pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos membros do CERI com acompanhamento de professores, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado, devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. Nesse sentido, ficamos honrados com o convite e com a parceria do CARI para realizar a palestra de hoje, nesse evento tão prestigiado e importante que é a FETECOM para a nossa comunidade acadêmica. Então, muito obrigada. Se tirarem fotos ou gravarem vídeos, não esqueçam de mencionar nossas contas do Instagram, que são CARI_Bertalutz e CERI FACAMP. Agora, devolvo a palavra para o João. Muito obrigado pela fala, Marina. Agora, antes de começarmos nossa palestra, preciso lembrar a todos que, no final da palestra, nós vamos expor o QR Code no telão, então ele é essencial para que tenha a sua presença contabilizada. Agora, chamamos ao palco a nossa incrível convidada, a terceira palestra da Feira de Temas Contemporâneos, a doutora Vanessa Rasson. A doutora Rasson é advogada, especialista em Direito Ambiental pela USP São Paulo. Ela também é mestre em Direito das Águas e doutora em Direitos da Natureza pela PUC São Paulo. Também fundadora da OCIP Mapas, ONG fundada em 2004, que promove caminhos para o bem viver e para o reconhecimento dos direitos da natureza, e membro especialista do programa Harmony with Nature da ONU. Além disso, a doutora Rasson e da Mapas é de grande inspiração para nós do curso de Relações Internacionais, pois seu apoio ao conhecimento compartilhado e as oportunidades da colaboração têm sido fundamentais para a consolidação do grupo de estudos sobre a harmonia da natureza do CERI FACAMP. A palestra da nossa convidada tratará dos direitos dos rios amazônicos, com foco no reconhecimento dos direitos do Rio Laje e sua relação com os povos indígenas amazônicos, um tema essencial nas relações internacionais e na promoção dos direitos da natureza. A luta pelo reconhecimento dos direitos da natureza é contínua, e a Mapas cumpre um papel fundamental ao prestar assistência técnica a diferentes estados e municípios para o avanço de projetos de lei que reconheçam os direitos da natureza em nosso país. Por isso, gostaríamos de deixar aqui o apelo para que vocês apoiem o trabalho da Mapas, seguindo nas redes sociais e conscientizando as pessoas ao seu redor sobre os direitos da natureza. Além disso, com a ajuda das doações, é crucial para manter o trabalho da Mapas. Por isso, disponibilizamos aqui e nas nossas redes sociais, do CARI e do CERI, o QR Code da ONG Mapas para doações. Qualquer quantia será muito bem-vinda. Desde já, nós do CARI e do CERI, agradecemos a presença da doutora Vanessa Rasson e sua disponibilidade para participar do nosso evento. Agora, passo a palavra para a doutora Rasson. Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Tudo bem por aí? Um arzinho bom, né? Arzinho condicionado que dá uma tranquilidade, né? Eu queria agradecer e dizer que me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, porque, se por um lado eu pude trazer um pouco, né, do compartilhar desse conhecimento, que é fruto de estudos acadêmicos, é fruto da minha tese de doutoramento, por outro, a parceria que a FACAMP tem praticado junto com a gente, da Mapas, e com todo o movimento brasileiro,
via de consequência, é fundamental, né? E aí agradecer a vocês, na pessoa da professora Patrícia Rinaldi, que, além de uma incrível parceira, tem se tornado uma amiga querida. Às vezes, algumas dúvidas surgem e eu vou lá no WhatsApp, Patrícia, me ajuda a esclarecer isso aqui. E a gente tem atuado nesse nível de parceria, ela representando, né, a Facamp, todos vocês nesse caminho, e tem sido fundamental. Nós realizamos, em outubro do ano passado, o Fórum dos Direitos da Natureza, o Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Foi o segundo no Brasil, o primeiro foi em 2018, em São Paulo, e uma parte fundamental desse evento, na verdade, de todo o evento, é o que a gente traz de encaminhamento dele. Não ficam só esse compartilhar de conhecimento que, às vezes, sequer consegue ser internalizado, né? E aí, o grupo do SERI, né, trouxe essa proposta, coordenado pela professora Patrícia Rinaldi, pela professora também Patrícia Borelli, que está ali, né? Esses relatórios foram concebidos 2 newsletters e um relatório que agora eu estou fazendo a revisão, então assim não saiu ainda por minha culpa, mais um relatório que foi para encaminhamento do Ministério de Relações Internacionais, ou seja, com a ajuda, né, do grupo de vocês, né, porque vocês são também esse grupo, já que a gente fala de uma unidade só, a gente vai ver isso aqui, tem sido possível fazer esse caminho. Então, eu é que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a parceria. Eu vou dividir essa apresentação em 2 partes. A primeira para falar o que são os direitos da natureza, né? Os direitos da natureza não é o direito ambiental. Os direitos da natureza rompem com o direito ambiental. Por quê? Porque o direito ambiental, fundamental que foi nas últimas décadas, ele é calcado numa premissa que é exatamente aquilo que os direitos da natureza identificam como o problema que nos trouxe a essa situação de colapsamento dessa crise ecológica, que é como promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, como continuar explorando a natureza de forma que ainda reste bens da natureza passíveis de uso, de apropriação para as futuras gerações. 2 problemas aí. Primeiro, que os entes da natureza não são bens e, portanto, não são passíveis de uso, assim como seres humanos também não são. Nós somos natureza. Se nós, seres humanos, não somos passíveis de uso e não somos bens apropriáveis, por que os outros seres da natureza seriam? E o segundo problema é exatamente essa premissa de que tudo é quantificável, de que tudo tem valor patrimonial. Na verdade, eu disse que não somos, mas acabamos por ser. Quando a gente vai nas grandes empresas, nas grandes corporações, a gente tem lá um departamento, uma portinha que atende às necessidades dos seres humanos. Como é que é o nome dela? Como que é o nome daquela portinha onde os empregados batem para resolver seus problemas de contratação, de pagamento, de demissão? Que significa o quê? Recursos. Os seres humanos, dentro dessas premissas do capitalismo, do utilitarismo, melhor dizendo, das questões de tudo calcado no capital e do utilitarismo, acabou por ampliar de tal forma essa noção de que tudo tem valor econômico, que os seres humanos também, de certa forma, para as empresas, têm. As empresas têm. Nós somos recursos, nós somos considerados recursos, tanto quanto os outros seres da natureza, os outros seres da natureza. E é disso que se tratam os direitos da natureza. Então, a primeira parte a gente vai falar e aprofundar um pouquinho mais isso e traçar um pouco do histórico dos direitos da natureza no Brasil e no mundo. E, na segunda parte, a gente entra, então, nesse universo dos direitos dos rios, especialmente dos direitos dos rios amazônicos, porque a gente tem, no Brasil, um rio que, por um acaso, é amazônico, ou, melhor dizendo, não por um acaso é amazônico, a primeira bacia hidrográfica do mundo, né? E que tem seus próprios direitos reconhecidos, como ser vivo que é.
um ser vivo tanto quanto um ser humano é. Né? No meio desse caminho, então, entre a primeira parte e a segunda parte, a gente abre para perguntas que puderem ser formuladas, mas me interrompam. Por 2 motivos. Primeiro, para não deixar a dúvida escapar. E depois, para a gente tornar esse bate-papo aqui mais dinâmico. Combinado? Legal. Vamos passar, então, para a primeira tela e entrar e mergulhar nessa aventura. Esse é o Rio Laje. Então, pelo jeito, vocês têm 2 QR Codes, né? Tem o QR Code da presença, super importante, e tem o outro QR Code, que é para fazer as doações, para a gente continuar nesse caminho. Tá? Se mandar presença lá para o outro QR Code, a gente manda depois para a professora Patrícia. Onde nascem os direitos da natureza, portanto? Qual é a perspectiva dos direitos da natureza? Enquanto que o direito ambiental, a perspectiva, e aqui não vai nenhuma uma condenação ao direito ambiental, ele é super importante para fazer aquilo para que ele veio. Gestão de recursos naturais. Né? Temos aí uma série de políticas, de sistemas de gerenciamento de recursos naturais, de águas, enfim, uma profusão de leis. E aqui o Brasil é exemplo dessa legislação ambiental. Então, está ali para fazer esse serviço, o direito ambiental. Os direitos da natureza vêm para um outro lugar. É esse lugar. O lugar que a gente pode chamar que toca a mística, que toca um outro conhecimento, que vai para além daquele palpável e físico que a gente experimenta no dia a dia, por exemplo, reciclando o lixo de casa, plantando árvore, que eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de praticar direitos da natureza é essa mesma. Tenho andado por aí em vários lugares, os últimos dramas que temos visto e vivido, como esse calor exacerbado, por exemplo, ou a tragédia que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? Eles mostram o que são os direitos da natureza desrespeitados. Se não respeitamos os direitos da natureza, que nós somos também, não há como respeitar os direitos humanos. Os direitos humanos, portanto, eles estão, e não é todo mundo que pensa como nós, contido nos direitos da natureza, porque somos natureza. Portanto, para além do que aquilo que a gente vê e sente, né, esse calor que a gente sente, eu tenho um amigo que saiu com a família ontem de jet ski, lá no Rio Grande do Sul, onde ele estava, para poder... Para vocês terem uma ideia, o barco não chegava lá. Teve que ser o jet ski para levar no lugar onde o barco chegou, para ele poder, de barco, chegar numa região de Porto Alegre que não está embaixo da água. Isso a gente vê. E não vê tanto. A mídia talvez não mostre isso nesse detalhamento. Eu tenho um amigo lá, na verdade 2, uma está bem protegida e esse outro passou por isso recentemente. E aí a gente vê uns comentários assim... a água me levou tudo. O rio, lá, o Guaíba, me levou tudo que eu tinha dentro da minha casa. Mas não foi a água. E não foi o rio Guaíba. Ele não tinha por onde passar. Existe lá uma política de fazer umas contenções, eles chamam de diques. A água passou por cima dos diques, tipo... O que você está fazendo aí, Dick? Me deixa passar. Se tivesse como passar, já teria passado, já teria chegado ao mar. Então, quem é que lá atrás colocou, recheou de asfalto as margens do rio? Aterrou as margens do rio para que pudessem ser construídas coisas de concreto onde não permeia a água. Quem? Foi a água? Foi o rio? Não. Então, isso começa lá atrás, não é a água. E percebe, é uma coisa tão simples, né? A gente chamar de esse detalhe da narrativa e como são importantes hoje em dia as narrativas, não é? A água me tomou tudo. Não é verdade. A água só quer passar.
E a gente gravem isso porque a gente vai ver que isso está nessa proposta, nessa lei que reconhece os direitos do rio. Essa é a parte visível. A parte que a gente não consegue ver, mas consegue tocar, é essa onde nasce das cosmologias dos povos originários, as cosmovisões dos povos originários, de fazer a escuta dos outros seres da natureza e de, ao fazer a escuta, poder se reintegrar com os outros seres da natureza e, assim, se reintegrar em si mesmo como ser da natureza que somos. E, quiçá, todo mundo pudesse fazer isso, a gente faria um clique mental para compreender, né, em que ponto a gente desviou do caminho. Ali eles estão em círculo, é uma comunidade quechua do Equador, onde nascem os direitos da natureza institucionalmente de forma mais importante na Constituição Federal, e eles estão em círculo no topo da montanha, onde eles acreditam que eles fazem contato com esse lugar do divino que perpassa sobre tudo, sobre todos, todas e tudo. E aí eu queria pedir para a gente fazer a mesma coisa aqui. A gente está um pouco separado, mas a porta está fechada. Então, a gente aqui está constituindo uma unidade, tudo bem. Não precisamos fazer círculo e dar a mão, não. Tem gente que nem gosta de dar a mão, né? Mas a gente pode saber, ao fechar os olhos, eu vou convidar vocês para fechar os olhos, porque o que a gente vai falar agora é algo sagrado. É a natureza e a terra, não como um recurso natural, lindo, maravilhoso, fundamental para as nossas vidas, mas como a terra-mãe, a natureza como esse lugar da vida, criação de vida e vida abundante. Então, vamos fechar os olhos por um minuto. Imagina uma luzinha que está dentro do coração. Percebe como essa luz do coração ela cresce, se conecta com o colega, o amigo, a amiga do lado? E como a gente consegue sentir que tem um quente atrás, dos lados, na frente, em cima, e que vai conectando com todo o auditório, um a uma pessoa. Consegue perceber essa massa de energia quente do espaço todo? Se a gente conseguir imaginar que ela se amplia de um jeito que abrange toda Campinas, toda a região metropolitana, o Estado, o Brasil, a Terra. Nós somos a própria Terra. E somos em unidade com essa Terra. Vem voltando, vem trazendo essa luz de volta para o coração. Abrindo os olhos. Para entender que a gente não está falando de pouca coisa. A gente está falando de reintegrar o nosso próprio ser. De voltar a ter uma vida integrada em nós e com os outros seres, inclusive com os outros seres humanos. É isso que faz com que a gente, por exemplo, ao ligar a água da torneira, e aí meu filho fala, mãe, mas você está estudando isso há tanto tempo, quem brisa nisso é só você mesma. Mas é essa percepção, que é num clique, que faz a gente enxergar que a água que está correndo lá, ao escovar o dente, ao lavar a louça de uma maneira que não seja econômica, né, pegue em algum lugar. Não é o que entra por aqui. O que entra por aqui é o que a gente raciocina. A palestra serve muito para isso, para raciocinar. Mas, para aprender e entender direitos da natureza, precisa entrar por aqui. Que um cara chamado Leonardo Boff, alguém já ouviu falar de Leonardo Boff? Um teólogo que era para ser padre, um cara famosíssimo nos caminhos aí das questões sociais, sobretudo, mas que escreve muito sobre os direitos da natureza, sobre os direitos da Mãe Terra, ele chamou de corazonar.
raciocinar pelo coração, corazonar. É preciso perceber, muito mais do que entender, que nós somos natureza. Não vai adiantar eu ficar aqui 1 hora cansando vocês falando sobre direitos da natureza se a gente não conseguir perceber por aqui. Sair daqui da palestra, /aula, /bate-papo, e começar a perceber na primeira árvore que conectar. A gente não passa pelas árvores assim, reto, né? Só sente a sombrinha. Ai, que sombrinha boa. E esquece de olhar para cima e falar, nossa, é essa árvore. Eu parei meu carro embaixo de uma árvore maravilhosa que vocês têm aqui. Oportunidade incrível de estudar num lugar como esse, de dar aula num lugar como esse, de poder estar conectado com a natureza. E é de tal forma que a gente acaba mesmo só sendo junto. Os benefícios... Alguém me falou aqui, cadê ela? Que queria mudar para São Paulo. As árvores em São Paulo estão caindo. Vai só para visitar um tempo, depois você volta. Então, esse é um paradigma, ao contrário do direito ambiental, que nasce e se desenvolve sob o paradigma que a gente chama de antropocêntrico, criado pelo homem a serviço do próprio ser humano. Esse paradigma é chamado de paradigma ancestral comunitário e é também chamado de ecocêntrico, centrado na vida, né? Alguns chamam de biocêntrico. Eu desenvolvi, nessa pesquisa de doutoramento, uma perspectiva um pouco diferenciada, que é a perspectiva policêntrica. Porque, de verdade, não se guarda um centro apenas, né? São sistemas que são conectados e que produzem essa vida de forma orgânica e abundante. Então, nasce lá. Nasce por força dessa perspectiva que não é mais centrada no ser humano apenas, mas centrada nessa concepção de que todos somos interligados, interconectados, e que somos, portanto, interdependentes uns dos outros. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira ser independente e ter a vida autônoma e as liberdades e fazer o que quer, o fato é de que cada ação de cada um de nós impacta no outro ser humano. Pode pensar na gripe, e aí você pensa na Covid. Ficou ali muito demonstrado o quanto a gente é interdependente um do outro. E por que a gente não traz esse raciocínio, então, para todo o resto? Qualquer coisa que eu vou agir, que eu vá fazer por mim mesma, vai impactar outra pessoa. Que tal? Ou pessoa humana e pessoa além humana. Que tal pensar no outro? Direitos da natureza também pode ser dito dessa maneira. Significa o respeito ao outro de maneira radical. Respeito ao direito do outro, da outra, de outrem, humano e além humano, de maneira radical. Esse paradigma ele é baseado, portanto, nessa cultura da vida, a vida como um todo, a vida que perpassa a todos, e que ensina a viver em harmonia e em equilíbrio com o entorno. Porque, se eu não viver em equilíbrio com o entorno, eu não trago o equilíbrio para a minha própria vida. É simples assim. Está aí as questões da crise ecológica, que já não existe mais, porque ela, na minha opinião, colapsou. Não dá mais para falar, olha, gente, vamos prestar atenção, se a gente não parar agora, a gente vai atingir o ápice de uma crise ecológica. Já foi. Agora é como que a gente caminha juntos para a reconformação desse sistema, para recuperar essa harmonia que se desintegrou, não é? Esse modo de vida para eles, o povo dos Andes, onde constitucionalmente é colocado na Constituição Federal o tema dos direitos da natureza pela primeira vez, me recordando agora de uma Constituição recente que falou, mas não é do México como um todo, é da Cidade do México, do Estado do México. Lá no Equador, a primeira vez, portanto, é chamado de vivir bien, esse estado de harmonia com o entorno, inclusive com seres humanos, é chamado de vivir bien ou buen vivir, dependendo
da comunidade, uma noção que também muda de comunidade para comunidade. O bem viver da comunidade de um bairro de Campinas é diferente do bem viver de uma outra comunidade, mesmo dentro de Campinas. Então, bem viver não é um conceito que fecha em si mesmo, porque a vida ela é calcada num elemento fundamental, que é o da diversidade, né? Não é assim? Quanto mais diverso aquele ecossistema, mais abundante e rico ele é, mais vida ele guarda. E assim é também com as questões do bem viver, do vivir bien. Para eles, chamado na língua quechua, né, de sumak kousai, e para a gente poderia ser traduzido para os guaranis, por exemplo, do tecó porã. Um modo de vida. Um modo de vida que... Samu? Que nos faz sentir integrado. Aí, daí, de tudo que eu falei, a gente tira alguns princípios dos direitos da natureza, né? A harmonia com a natureza, que é precisamente o nome do programa que o SERI faz parte, que o SERI tem parceria e algumas alunas estagiárias, inclusive, né? É o nome que dá o nome ao princípio da harmonia com a natureza. É um princípio central. Alguém aqui é da área do direito? Ou todo mundo relações internacionais? Ah, que bom. Ótimo. Quem? 3? Uhum. Toda lei, ela nasce ou deveria nascer calcada em princípios jurídicos, certo, pessoal do direito? O que acontece quando a gente não tem princípios que dão base à construção de uma lei, de uma legislação? Acontecem consequências, desdobramentos terríveis que chegam à beira do autoritarismo, né? Porque está ali na letra fria da lei. O Terceiro Reich, aquele evento, a gente pode chamar assim, que resultou nas atrocidades da morte de milhões de pessoas, ele foi calcado em leis. Todas as leis que foram produzidas para autorizar a melhoria da raça humana, aniquilando aquilo que se entendeu como permissivo a uma boa qualidade de raça humana. Esqueceram que existia e que existe um princípio que embasa tudo, que é o respeito à vida, especialmente à vida do outro. Esses são os princípios, né, que nos levam a não interpretar a lei pelo que está só escrito, não é assim? A interpretação mais rasa que tem é a interpretação literal. Então, os direitos da natureza eles vêm calcados nesse princípio, que é o princípio da vida, da harmonia com a natureza. E que natureza é essa? A natureza dos seres humanos, a natureza humana e a natureza além humana também. Disso decorre outros princípios. Então, por exemplo, a constatação de que nós somos interdependentes a partir da interconexão que temos e vivemos. A partir disso, saber que existe uma situação, um fato de que somos complementares. Ou alguém aqui sabe fazer tudo muito bem o tempo todo, que não precisa do outro para cooperar em algum lugar. Se tiver alguém aqui, estou contratando na Mapas. Não, a gente precisa do outro, porque somos seres complementares. E esse é o princípio da diversidade, inclusive da diversidade biológica que somos, né? Quando eu tenho num grupo pessoas com expertises diferentes, estou falando de grupo de seres humanos, eu vou produzir um projeto muito melhor do que um reforço numa qualidade só. Essa é a complementariedade. Daí decorre uma situação, um fato, não é uma ideia que a gente está colocando aqui. É fato, o da reciprocidade. E aqui a reciprocidade ela é inversa. Como assim inversa? Não é eu vou dar para você e vou esperar que você me dê algo em troca. Não existe isso nos princípios da vida.
é um dar e receber natural. É uma noção natural que a natureza, a lei humana, tem, que é só a gente parar para observar ali aqui nessa porçãozinha de bosque, e vocês vão ver acontecendo. Quem está ali naquele ecossistema oferecendo o seu dom, naturalmente sabe que vai receber um outro dom que permite a vida. Essa troca da vida. Essa é a reciprocidade. E da onde decorre o princípio da cooperação. Na natureza, tudo coopera. Tudo vem direcionado ao princípio da cooperação. Se não há cooperação, não há desenvolvimento da vida, não há a vida em abundância. E aí vocês vão, talvez, lembrar de Darwin, né? Ou lembrar da teoria que vence o melhor, né? A competitividade, e lembrar, ou talvez observar, alguém aqui da área da biologia? Tem uns processos da biologia que mostram, né? Uma árvore, às vezes, ela vai enrolando a outra para que essa outra enrolada ela morra. E, ao morrer, o que vai acontecer com aquele espaço? Vai se criar uma porção de luz e vai promover vida para as árvores que estavam embaixo e que não alcançavam a luz. É tudo em direção à cooperação, mas é uma cooperação tida em nível maior. É essa cooperação de que se trata a promoção da vida. Então, não há competitividade na natureza. Há cooperação o tempo todo. E tem um cara, um biólogo, e que se debruçou no desenvolvimento dos coletivos sociais, e é muito interessante que ele começou esse estudo pelos coletivos de insetos. Insetos, para chegar nos seres humanos. O nome desse professor, falecido há pouquíssimos anos, aos 99, é Humberto Maturana. Guardem esse nome. Vale a pena ler um texto que seja pequeno dele, para trazer um pouco dessa ideia. E a ideia que ele traz é de que tudo é inclinado à energia de amar. Isso que a gente fala de cooperação, ele desenvolveu como a biologia do amor. Ah, mas, puxa, lá vem de novo essa história, o amor romântico, piegas, amar. Não estamos falando de apenas, também, mas não apenas o amor romântico, não apenas o amor piegas, mas o amor esse que é destinado à criação, e mais do que criação, à cocriação da vida. Por que cocriação? Porque não cria nada sozinho. É sempre em conjunto. Podemos passar. A bioculturalidade eu vou falar mais para frente. E aí a gente entra nessa linha histórica. Até aqui tudo bem? Mesmo? Que bom. Fala. Até duas. Você falou sobre essas visões, né? A visão biocêntrica, a visão ecocêntrica. E, assim, quando a gente vai escrever sobre as coisas, até no grupo de estudos, eu, pelo menos, não sei muito a diferença entre essas duas. E eu queria também entender um pouco mais sobre essa outra visão que você disse que está pesquisando sobre. Alguém mais? A visão biocêntrica e ecocêntrica, ela fundamentalmente ela tem o mesmo destino, quer dizer, é uma perspectiva que é centrada na vida e na abundância de vida, que é orgânica, porque não é só a vida por si, né? É como a nossa Constituição Federal fala, uma das premissas é a qualidade de vida dos seres humanos. Quando a gente fala da promoção de vida em abundância, não basta manter um condenado, por exemplo, na prisão, vivo, mas só com alimento suficiente para ele não morrer. A gente está falando de vida em abundância. Um presidiário, para usar o mesmo exemplo, a gente está falando de um presidiário que pode se transformar a tal ponto de vir a reingressar à sociedade e passar a cooperar dentro desse sistema de abundância.
E é legal a gente fazendo esses exemplos bem pragmáticos para a gente percebendo do que está falando. Então, tanto o biocentrismo quanto o ecocentrismo tratam da mesma coisa. O que acontece, pelo menos da minha perspectiva e de alguns que eu acompanho, é que, quando a gente fala do biocentrismo, a gente vai para aquele lugar. Eu não gosto de falar o nome desse ser, mas que foi Adolf Hitler, né? Tudo que ele era vegetariano, para começo de conversa, né? Então, ele dizia que preservava a vida de maneira radical e queria que a vida fosse produzida de uma forma mais perfeita. Ele queria fazer o aprimoramento. Como eu disse, se certificou de que a legislação fosse congruente com os planos dele e se utilizou de todo um sistema científico, da ciência, da medicina especialmente, para ir estudando como aprimorar ali a genética de seres humanos, né? Ele também se utilizava de uma vertente política, no sentido filosófico-político, que era a biopolítica, e que depois foi considerada, por tudo que se desdobrou dali, como uma tanatopolítica, uma política da morte. Então, quando a gente fala de biopolítica, e isso tem no meu livro, a gente fala de uma biopolítica afirmativa, que diga respeito à vida. Portanto, se a gente fica muito centrada nessa perspectiva biocêntrica, o bio, pelo próprio radical, quer dizer vida, e aí a gente está falando da vida de quem? A gente está falando da consideração da vida como? Portanto, alguns autores começaram a desenvolver a perspectiva do ecocêntrico, do ecocentrismo, que está ligado à questão da casa, né? Pelo radical, então, o eco é a casa, casa no sentido onde todos vivemos integrados. Então, é a vida da casa. Quem é a casa? Somos nós, mas só nós, seres humanos? Não. Nós, integrados com os outros seres na produção dessa vida. Então, essa perspectiva parece mais confortável. Para mim, parece mais confortável, eu fiquei com ela. Mas aí a gente vai para uma outra questão. Tá, mas assim como na natureza, assim como uma árvore, às vezes, tem que se enrolar na outra para que ela morrer e criar uma luz, eu estou olhando a perspectiva ecocêntrica ali de quem? Da árvore que está sendo enrolada, da árvore que está enrolando e matando a outra. Ela muda. Porque, naquele momento, aquela árvore precisa morrer para que todo um ecossistema cresça. Então, é a perspectiva policêntrica, porque a vida não tem apenas um centro. Elas são vários centros que se conversam entre si. Por isso é policêntrica. Mas, para a gente dizer do policentrismo, a gente tem que desenvolver todo, né, um raciocínio. Então, eu tenho ficado com o ecocêntrico. Mas tem autores muito importantes que falam da perspectiva biocêntrica. Tudo bem? É o centro. Qual que é o centro que a gente adota para o desenvolvimento das políticas, da legislação? No caso do antropocentrismo, está muito claro. Interessa aos seres humanos. Tanto faz o resto. Nós, com o desenvolvimento sustentável, qual que é a ideia? Quem me diz? Qual que é a ideia do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade? Qual que é a ideia? Tá, o tempo inteiro a gente lê por aí. Fala qual que é... Eu sei que eles sabem. A cara aqui é de quem já está dando aula. Mas de uma forma eu acho que talvez repensar a forma de produção de uma forma que inclua melhor a preocupação pelos recursos da natureza. Mas eu acho que essa proposta, né, de conceito de desenvolvimento sustentável ainda enxerga a natureza como um meio que garante, né, a sustentação de recursos e a sustentação da própria humanidade, do que realmente propor uma nova ordem de vivência, diferente da que a gente está acostumada, né, que realmente seja sustentável no sentido mais puro de garantir a vida, né, das próximas gerações, da natureza, dos seres vivos de forma geral. Acho que... Aí a gente está ressignificando já o conceito de sustentabilidade. Não é à toa que você se conectou logo em um dos direitos da natureza. Porque
ainda hoje, a não ser que, se vocês me derem a notícia que todos têm esse mesmo conceito, que sustentabilidade é garantir a vida de todos os seres, pode ser que vocês já tenham, né? Já que a gente já está aqui há meia hora conversando, pode ser que já transformou isso. Eu vou adorar. Porque hoje as empresas, as políticas públicas adotam o conceito de sustentabilidade, que é garantir os recursos naturais, ou seja, a vida dos outros seres integrados com a gente, recursos naturais, para a vida futura de quem? Dos seres humanos. Dos seres humanos. Essa é uma perspectiva antropocêntrica e burra. Vamos combinar que é burra? Afinal de contas, seres humanos convivem, sobrevivem sozinhos, ou a gente precisa comer um alface de vez em quando? Tá bom, não gosto de alface, um brócolis. Uma sombra de árvore? Para dar um exemplo, né, pequeno. Então é burra, concordam? Por isso que não está dando certo. Por isso que a gente chegou com uma profusão de leis tão detalhadas, tão bem feitas, no lugar onde a gente não queria chegar, que já vem sendo falado há 30, 40 anos atrás. A gente continua no mesmo lugar. Né? Muito bem. Então, se a gente já está ressignificando isso, vocês esqueçam tudo isso que eu falei, a gente pode até escrever um novo artigo agora sobre o novo significado da sustentabilidade. Nós, os direitos da natureza, e aí nós já estamos ficando velhos, eu tiro por mim, não pela professora Patrícia Rinaldi, pelo amor de Deus, mas eu estou ficando velha e talvez eu precise abrir a mente. Por quê? O que a gente fez como precursores desse tema no mundo, mas sobretudo no Brasil, é dizer, não, o direito ambiental morreu. Os conceitos do direito ambiental e os princípios do direito ambiental não servem mais. É isso aqui. Mas, às vezes, a gente precisa falar a língua do outro para poder entrar e poder ter uma porta de abertura, um lugar para a gente abrir e, aí, sim, trocar sobre esse novo paradigma, o paradigma ancestral comunitário. Então, quem sabe, é a hora de falar de sustentabilidade e o seu novo significado. Continua, tá? A gente vai ter que admitir de que a natureza tem valor econômico e, portanto, ela é chamada de recurso natural. Né? Para poder explicar. Só que o objetivo de preservar esses recursos dotados de valor econômico já não é mais para garantir a vida apenas de seres humanos, mas a vida dos outros seres também. Eu queria pedir, me falaram que vão me avisar com 10 minutos, né? Mas se puder me avisar quando faltar 20, 30, agradeço. Tudo bem até aqui? Cronologia disso. Como que foi essa linha do tempo? 2009, isso a professora Patrícia... Pois não, 30 já? Falta 30. Perfeito. 2009 é reconhecido internacionalmente o Dia Internacional da Mãe Terra, dia 22 de abril. Curioso, né, pensar no dia 22 de abril para o Brasil. O dia do descobrimento. É o Dia Internacional da Mãe Terra. E aí não é o Dia Internacional da Terra ou do meio ambiente ressignificado. É a mãe. É essa consideração do sagrado das comunidades originárias. É reconhecido, então, esse caráter da sacralidade da terra. O dia 22 de abril de 2009. Com isso, se inaugura, então, o programa Harmonia com a Natureza, Harmony with Nature, que vocês devem conhecer muito bem, fazem parte dele, fica convidados a integrar, né? Agora está sempre renovando, né, Patrícia? E em 2011, esse programa, coordenado pela doutora Maria Mercedes Sanches, começa a realizar eventos para trazer pessoas para debater esse novo tema, com vistas a promover, a promulgar uma Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. A gente veio se encontrando durante todo esse tempo, à exceção desse ano, não houve encontro, 2024, né, o que também indica um momento político, né, global diferenciado. Mas, por todos esses anos, nós estivemos lá tratando desse debate. E, ao mesmo tempo que fazíamos essa construção da Declaração Universal
dos direitos da Mãe Terra, a gente voltava para os nossos países e ia tratando de promover esse reconhecimento no âmbito local, né? Em 2012, no Rio de Janeiro, a Rio+20, esse encontro internacional, né, onde a gente produziu o relatório Futuro que Queremos, e é muito curioso, porque passados aí quantos anos? 12 anos? Esse futuro chegou. O futuro que queremos descrito ali chegou 12 anos depois. Então, não dá mais para ficar falando no futuro que queremos. É o hoje. Rio+20, pela primeira vez, o encontro das partes sobre meio ambiente reconhece em 2 dos itens os direitos da natureza, ou aspectos dos direitos da natureza, princípios dos direitos da natureza. No item 39, reconhecendo que alguns países, comunidades, tratavam natureza como mãe terra. E que reconheciam, e a essa altura já havia Equador e Bolívia, os direitos da natureza em suas legislações. No item 40, que eu acho magnífico, né, imagina só, a gente estava falando dos engravatados, né, no evento, João, imagina só estes engravatados falando que era necessário apelar para ações holísticas, como que a gente fez aqui de reconexão no início, para que a gente pudesse tratar desse tema, né? Então, é um apelo, lançamos um apelo para a adoção de abordagens holísticas e integradas do desenvolvimento sustentável, esquecendo, né, que eles ainda não sabiam o que significava a colidência entre desenvolvimento sustentável e o princípio da harmonia com a natureza. Samu, pode passar. Em 2015, na Agenda 2030, e agora a gente está trabalhando por orientação da professora Patrícia Rinaldi nessa revisão da agenda com o Summit, né, que vai acontecer, na verdade, culminar, né, em setembro, mas já em 2015, no objetivo 12.8, a gente encontra ali o reconhecimento de que a gente precisa adotar essas informações, a partir das informações relevantes e de conscientização do desenvolvimento sustentável, para direcionar para uma vida em harmonia na natureza. Pode parecer pouca coisa, mas, de novo, as narrativas. A gente não está mais falando de gestão só. A gente está falando de adoção de abordagens holísticas, a gente está falando de objetivar a vida em harmonia na natureza, e não mais a sustentabilidade apenas. Mas vamos falar sobre sustentabilidade nesse contexto. Pode passar, Samu. Em 2016, aí já fazendo parte desse programa A Harmonia com a Natureza, e eu já tendo constituído um pequeno grupo no Brasil, sobretudo da esfera acadêmica, não como eu, além da esfera acadêmica, ativistas, mas sobretudo ali da esfera acadêmica, a gente se integrou com um grupo internacional para desenvolver um relatório que trouxessem essas abordagens holísticas em diversas disciplinas para poder trabalhar o tema dos direitos da natureza. E esses foram os itens abordados, né? Então, você vê ali a legislação biocêntrica aparecendo, não é? A economia ecológica, educação ecológica, ciências holísticas e até mesmo a teologia e a espiritualidade foi um eixo que compôs esse relatório, que depois vai para a Assembleia Geral e fica publicado como uma resolução das Nações Unidas, uma resolução da ONU. Portanto, dá um valor, um estofo institucional muito importante, né? Pode passar. Olha só o que eu trouxe, João. Eu achei que eu não ia trazer, mas está aí, ó. Essa holística, ela é tão palpável, eu tenho tanta certeza de que eu tinha que estar aqui com vocês, que ela se desdobra em coisas do tipo que aconteceu com o meu papo com o João ali no cafezinho, que foi o meu almoço. O pai do João foi um dos responsáveis pelos direitos da natureza no Brasil. Eu acho que nem ele mesmo sabe disso. Vai saber agora que o João está aqui, me reencontrou. Mas o fato é que, em 2015, eu comecei a fazer palestras sobre os direitos da natureza e um amigo meu me sugeriu que eu levasse isso para o povo que estava organizando o Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Quem que é um desses do povo organizadores? O pai do João. E aí,
mais legal ainda é que tem um filminho amador no Facebook, eu vou depois, o próprio João pode mandar para vocês, que o pai dele aparece naquele formato circular lá daquela tela, com os indígenas, meus amigos, que foram para a abertura do evento. Você vê que eu estou resumindo bem a história, depois você conta para eles inteira, tá? De mão dada, de terno e gravata, o pai do João, de mão dada, com os indígenas na abertura do evento, onde estava lá secretário de Meio Ambiente, ministro, prefeito, dançando a mística do povo Xauandaua para chamar as forças da natureza, da terra, em círculo e cantando. Chamou tanto que foi de lá que nasceu a primeira lei no Brasil. Foi de lá, foi de uma relação que nós construímos a várias mãos, assinando a Carta da Natureza. E aí é uma história comprida que não dá tempo de contar. Pode passar. Algum desses é seu pai? Qual que é? É exatamente esse aqui? Mais para a direita. Esse? Ah. Esse aqui. Olha. Deixa eu ver se eu estou com a mão dada com ele. Não. Ia ser demais de coincidência, né? Eu devo estar do outro lado. Pois é. Eu achei muito legal isso, especialmente porque vai ter a 3ª ou 4ª edição? A 4ª edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Onde vocês acham que vai ser? Aqui. Aqui. Então, é assim que as coisas se dão e se desdobram, quando a gente tem uma perspectiva policêntrica, ecocêntrica e de conexão para seguir esses caminhos na compreensão de que nós somos um só, dessa integralidade. Está no Facebook Direitos da Natureza, para quem quiser ver o pai do João fazendo ritual indígena. Pode passar. Daí surgiu, bom, para contar ali que todo mundo que conhece um pouquinho de direitos da natureza fala, do Equador, né? Surgiu lá na Constituição Federal do Equador. Não. Surgiu em pequenos municípios dos Estados Unidos. O primeiro deles se chama Tamaqua, que é onde tem uma comunidade indígena chamada Tamaqua. Vou passar mais rapidamente agora. Depois veio Cidade do México. E aí a gente foi se inspirando com a ajuda do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, não é? Nós fomos conseguindo acessar esses municípios, e agora existem outros, né? E a Mapas tem trabalhado com isso, com a promoção do reconhecimento dos direitos da natureza em lei e com trabalhos, projetos de educação ecológica, com um programa que a gente desenvolveu que sai desse lugar só da fala. Sobretudo essa fala que fico eu daqui, vocês daí, né? A gente não consegue fazer um círculo, mas a gente trabalha com isso. E temos caminhado muito. Vamos passar. Então, esse é um mapa dos municípios que reconhecem os direitos da natureza no Brasil e os que estão em fase de processamento. Como, por exemplo, aqui, o Estado de Minas Gerais. A gente está agora trazendo não só para a legislação municipal, mas também para estadual, nas constituições estaduais. Então, Minas Gerais tem proposta, Santa Catarina tem proposta, o Pará, né? E a gente chega um dos últimos, agora, nossa, cresceu muito. Esse ano já tem 2 propostas que a Mapas não participou, o que não existia. O que não existia, o que é muito ruim. Não é motivo de orgulho. Motivo de orgulho é agora, que a gente, finalmente, a mensagem espalhou, outras organizações estão fazendo, mas uns 2 ou 3 atrás, foi em 2023, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, região amazônica. Faz fronteira com a Bolívia. Bolívia reconheceu os direitos da natureza numa lei federal chamada Lei da Mãe Terra em 2010. Pode passar. Então, agora a gente vai passar alguns desses municípios para vocês irem vendo os momentos. 2018, 17, 18, Unido. Vai passando, Samu. Paudalho. Florianópolis foi a primeira capital em 2019. Cerro. Cerro é um lugar maravilhoso que fica em Minas Gerais.
objeto de cobiça das empresas mineradoras, acabou de ganhar, em face de uma decisão judicial, conseguiu impedir que fosse dado início a um processo de licenciamento para minerar suas montanhas. É um lugar maravilhoso, não só pelo desenvolvimento cultural das comunidades, mas pela natureza que tem. E lá tem uma vereadora, que é a Karine Rosa, agora minha amiga, porque assim, a gente vai trabalhando, como a gente trabalha muito, né, Paty? A gente vai fazendo amizade. E conseguiram impedir. E um dos argumentos, não foi o único, é que Cerro reconhece os direitos da natureza, que a natureza ali tem seus próprios direitos. Pode passar. E a gente chega no tema. Então, aqui a gente combinou de parar, respirar, eu tomo uma aguinha, e vocês me dizem se ficou tudo bem compreendido, se a gente precisa meditar mais 5 minutinhos para corazonar isso tudo. Alguma pergunta? Comentário? Contestação? Eu acho que não é nada disso, é tudo uma bobagem também. É bom. É importante. Mas como assim? Os seres humanos são mais valiosos. Como é que fica essa consideração? Microfone. Deixa eu só pegar a pergunta que eu tinha escrito. Está funcionando? É mais ou menos como que o direito da natureza ele pode, de forma prática, reverter esses danos que são causados à natureza constantemente, em especial em áreas urbanas. No começo da palestra você citou sobre a catástrofe climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse exato momento, e muitos desses danos, dessas catástrofes, elas são agravadas pela essa gestão que a gente tem desses rios, em especial em áreas urbanas. A gente asfalta as margens dos rios, muitas vezes a gente cobre. Em Campinas, a gente tem córregos que são totalmente cobertos, e isso causa diversas catástrofes. Até mesmo em Campinas, a gente teve esses córregos alagando, morreram pessoas ano passado com as fortes chuvas que tiveram no começo do ano. Então, como que a gente reverte isso por meio do direito da natureza? É mais ou menos nessa linha. Tem 2 jeitos de fazer, né? Que é o que eu chamo que é o mais eficaz, eficiente, e gosto muito mais de trabalhar nessa perspectiva, é a ampliação de consciência. Demora. Demora, muita gente vai morrer, muita natureza vai morrer. Né? Mas, para mim, é o caminho. Por quê? Porque a legislação ambiental, como eu disse, ela é maravilhosa. Se você quiser promover hoje um processo para coibir qualquer tipo de coisa, como, por exemplo, vai construir um prédio aqui, mas a gente sabe que aqui, quando chove em médias históricas mais altas, alaga. Vai dar problema aqui. Tem legislação ambiental, urbanística, para você promover um processo. Esse é um caminho. Processo judicial. Primeiro que o processo judicial dá uma outra aula, né, que é a questão de que a gente não nasceu para se autocondenar, ou melhor dizendo, para condenar o outro. Isso é antinatural. Eu aplicar sanção para que o outro se corrija não faz parte da dinâmica da natureza. E se a gente é natureza, não vai dar certo. Por isso que o sistema carcerário não funciona. Por isso que a reforma das pessoas, quando lhes é aplicada a pena, não é integral, quase a totalidade das vezes, né? Mas o processo judicial está aí para isso, está para coibir, por exemplo, uma ação imediata. Imediata, mais ou menos, porque a lei tarda. O processo judicial é moroso, mas é menos moroso do que a ampliação de consciências. Então, uma coisa que a gente tem, que o Equador tem feito muito, é incrementar os pleitos judiciais argumentando aqui tem direitos da natureza reconhecidos. Você não pode fazer isso. Não é só uma questão da legislação ambiental, mas esse ser que está sendo comprometido aqui, o rio, quando é desviado, quando é aterrado, ou qualquer outro ser da natureza, ele tem seus próprios direitos. Isso dá um status mais forte no pleito judicial. Você pode trazer isso como um reforço no argumento, que já é um argumento que existe porque já existe uma legislação ambiental, percebe?
Então, eu diria que é um reforço. O Equador tem conseguido algumas coisas, trazendo como argumento aqui se reconhece os direitos da natureza. Mas o outro, que para mim é o mais eficiente, é a promoção da educação ecológica, que é o que a gente está fazendo aqui. Ampliando as nossas consciências. E que não fique em nós mesmos, né? Tem que sair daqui levando essa boa nova para outras pessoas. Essa é a notícia. É trabalho de formiguinha, passo a passo, pequenos passos, e que começa de si mesmo. Juntando e promovendo eventos como o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo a diferença no mundo ao promover um evento como esse, trazendo direitos da natureza à luz, né? Mas a gente chega lá. Tudo bem? Podemos seguir? Direitos dos rios. Então, os rios são seres vivos. O comportamento dos rios, a forma como eles se movimentam, eles enchem, eles vaziam, já por si só já dá essa conotação de vida. Você olha e vê uma vida acontecendo ali. Afora ele ou ela, com as suas águas, né, a gente tem toda uma profusão de vida que vive dentro, os animais aquáticos, nas margens, que são de preservação permanente e que conversam o tempo inteiro na produção de vida nas águas e fora das águas. Portanto, ali também há vida. O rio, portanto, ele não é água isolada. O rio é vida que ocorre dentro, que ocorre nas suas margens, que ocorre fora também, quando, por exemplo, um ser humano ou um outro animal qualquer vem às suas margens para beber água. E viver. E produzir vida. Ou quando a gente capta água para irrigar a nossa horta. Então, essa é a característica de vida do rio. Mas se a gente quiser aprender um pouquinho com os povos indígenas, ainda vai além. Vocês conhecem alguns falam tragédia, mas se meus amigos indígenas lá do povo Krenak me vê falando, falam, não, você já sabe que não é tragédia, foi um crime lá de Mariana. Já ouviram falar? Morreu um rio lá. Morreu, ele está morto. Como é o nome do rio? Rio Doce. Lembrou? Ele fez, eu sabia, era Rio Doce. Rio Doce. Para os povos indígenas Krenak é o rio Uatu. E o Uatu não era um rio. O Uatu era o tio. Ele aconselhava a comunidade que vivia às suas margens. Tem uma senhorinha, que é emblemático o depoimento dela, foram lá filmar e fizeram, acho que um documentário. A professora Roberta, que trabalha com essas questões aqui, né, dos povos indígenas, deve já ter visto, ela não queria sair do lado do Uatu. O Uatu era o tio, era quem aconselhava ela, e agora ele morreu. E agora? O tamanho daquele ser. Né? Então, tem essa outra consideração de vida também, que é ligada ao mundo holístico, o mundo do espírito, que conversa com os direitos da natureza. E, para quem quer ir nela, não precisa ir até ela, mas, se quiser ir, é legal, porque a gente começa a fazer a escuta, a gente toca a verdadeira profundidade do conceito de vida dos rios. E aí a gente traz para a legislação, para responder um pouco sua pergunta também. Então, e isso já foi perguntado para mim por um indígena do México. Mas quem vocês pensam que vocês são para reconhecer os direitos da natureza? A natureza ela precisa que vocês reconheçam os direitos dela? A natureza, a lei humana, não precisa. Mas os seres humanos que entendem a letra da lei precisam. Então, a gente, quando traz para um reconhecimento em lei esse conceito de vida que é holístico, que toca o mundo do espírito, a gente traz para que a gente possa trazer para uma outra linguagem, uma linguagem que possa ser compreendida pelos seres humanos que conhecem e parece que só respeitam, quando respeitam, o que está no texto de lei. Mas, ainda além disso, para mim, a lei ela opera nesse mundo de ampliação de consciência e ela pode ser considerada uma ferramenta pedagógica mesmo. Até mesmo o fato da gente ler, e a gente vai ler aqui rapidamente a lei que reconhece os direitos do rio. Quando a gente lê, quando as pessoas não conhecem os direitos da natureza e leem esse texto de lei, fala, hã? O rio com direitos?
que consideração é essa? O fato do questionamento, e por isso que fazer perguntas é muito legal, mesmo que você já saiba, como é o nome do rio, ele ficou pensando. Começa a abrir a nossa mente. O fato de começar a elaborar, né? Então, o questionamento do texto de lei que a pessoa pode se fazer já é um caminho para a ampliação dessa consciência. Pode passar, Samu. Tem um histórico que demonstra, a partir do Rio Atrato, que demonstra que os rios, não por um acaso, né, são os produtores de vida no planeta Terra, os primeiros ali, né, depois dos oceanos, ou do oceano, eles são os primeiros seres que começaram a ter mais atenção na promoção dessa lei que reconhece direitos da natureza. Então, muitos rios hoje já vêm sendo conversados desde essa perspectiva da lei, reconhecendo seus próprios direitos. Então, o Rio Atrato é um deles, vamos passar para a gente não demorar muito aqui. O Rio Wanganui, que tem uma história maravilhosa em relação aos seus guardiões, né? O povo Maori, lá da Nova Zelândia, e que inspira muito a nossa lei aqui do Rio Laje, o Rio Comim-Memem. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta uma, por favor, Samu. Só para contar, volta uma. Contar uma coisa importante. Volta aquela que está os guardiões, né? Esse exemplo foi o que mais inspirou a gente no Rio Laje, que fica lá em Rondônia. Eu mostrei no mapinha. Reconheceu os direitos de Guajará-Mirim, desse município, a natureza do município como todo. Lá é 95% de área preservada em Guajará-Mirim. Puxa, tudo isso é mais os 5%, arrasam de tal maneira que chegam exatamente nas beiras dos rios, sobretudo com o agronegócio, né? E aí o uso indiscriminado de fertilizantes, etc. e tal. Mas o Rio Laje foi muito inspirado nessa situação. Por quê? A gente vai ver. O Rio Laje, ele nasce e percorre uma aldeia indígena, que é a aldeia do povo Oroarã, Oroari. O Oroarã é o tronco, Oroari é o povo, lá da aldeia Igarapé-Laje. E aí, para dizer de direitos de rios amazônicos, a gente tem que considerar o seguinte, como que fica a relação entre os seres humanos, membros da natureza, e aquele rio na consideração dos direitos do rio. Veja o relacionamento que se dá, né, nessa fotografia, por exemplo. Quando a gente fala de direitos dos rios, e eu já dei eu dei uma colinha para vocês aí na entrada, né? Quem arriscaria dizer qual é o direito do rio em relação aos seres humanos quando a gente está na consideração dos direitos da natureza, não do direito ambiental? Qual é o direito de um rio em relação aos seres humanos? Qualquer bobagem. De existir. O rio tem direito de existir. Livremente. De seguir seu curso livremente. Está na lei. O que mais? O rio tem direito de coexistir. Também. De existir, de seguir seu fluxo natural e de coexistir. De quem? Com quem? Com quem que um rio tem direito de coexistir? Porque se ele não coexiste, não tem vida. A vida é considerada desse jeito, a vida em abundância. Com quem? Com a gente. O rio tem direito de coexistir com seres humanos. E aí a gente faz uma ligação, só para dar um exemplo, de novo, para entender direitos da natureza. Nós temos uma política no Brasil que é a política das unidades de conservação. É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pode me falar de tempo. 10, obrigada. Nós temos dentro desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação uma categoria de unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Porções protegidas.
com características diferentes. Uma categoria é da proteção integral. O que significa isso, via de regra? Que os seres humanos não são permitidos adentrar aquele lugar. Veja que loucura onde a gente chegou tentando proteger a gente da gente mesmo, de proibir nossa convivência com os outros seres com quem a gente se integra para produzir vida. Quem é que consegue sobreviver se não consegue acessar um lugar de natureza abundante para poder ter paz? A não ser quem gosta lá de São Paulo, com aquele barulhada toda. Eu adoro São Paulo, eu adoro a minha cidade, mas eu preciso estar na natureza constantemente para lembrar de quem eu sou originalmente, me reintegrar, né? Então, a convivência com os seres humanos, ela é necessária para os seres humanos, a convivência com o rio ela é necessária para os seres humanos e para o próprio rio. Sem convivência integrada entre todos os seres, não há vida. Percebe como muda a consideração quando a gente fala de direitos da natureza? Muito bem. E é isso que o tratado, o Aitandi, desde 1840, lá nessa região, com o povo maori, já queria tratar dessa condição de convivência, como a senhorinha, o povo Krenak tem com o Rio Doce, o Rio Uatu, e eles aqui com o Rio Waganui, ou Teauá-Tupuã, ou, podemos passar, Samu? O Rio Laje, o Rio Comim-Memem. Língua originária. A gente tem a língua que é dada, a nomenclatura que é dada depois, nomenclatura ocidentalizada, colonizada, e a língua originária, que contém em si todo um significado, mas também dá outra aula isso. Vamos passar. A gente teve uma experiência lá com o Rio Capibaribe, que é fantástico, né? Passa mais de 40 municípios, às vezes ele está em cima, às vezes ele está correndo por baixo da terra, aí ele volta a aparecer. E, claro, Pernambuco, né, com a sua, como é precursor, com Bonito e Paudalho, foi um lugar onde a gente começou a atuar fortemente, até chegar nessa nascente d'água. Olha, veja que ela está toda represada, pequena, mas represada, é uma fonte sagrada de peregrinação. E foi reconhecido os direitos dessa fonte, num contexto um pouco diferenciado, como patrimônio natural, no município de Paudalho. O primeiro caso no Brasil, já sob os princípios do reconhecimento dos direitos da natureza nesse município. Pode passar, Samu. Aqui a gente fazendo arte, brincadeira e mística para reconhecer os direitos do Rio Capibaribe. Pode passar. Você vê que a aula ali foi um pouco diferente, né? Tinha a flor no meio, tinha os paranoá lá, todo mundo em círculo. Aqui uma mística que a gente fez da comunicação com os rios, e eu estou mostrando isso tudo para vocês, porque isso aqui não era nada além do que preparar a construção de uma lei. Pode passar. Mas que não pode ser feita da maneira antropocêntrica. Pode passar. Temos esse caso emblemático dos direitos da Lagoa Conceição, que é em Florianópolis, que foi uma medida liminar que foi concedida num processo judicial, já arguindo direitos da natureza de Florianópolis. O Rio São Francisco, a gente tem trabalhado lá com várias comunidades. Aguardem, é o próximo. E aí o Rio Laje. Olha ele, bonitão. Cheio de sucuri. Dá um medo. Me convidaram para navegar lá nos igarapés, né? O Iremar Ferreira, do movimento do Convida, Comitê de Valorização da Vida. Eles trabalham no Convida com o Rio Madeira, e aí chegaram nesse movimento lá no Rio Laje. E vamos lá, molhar o pé no igarapé, você não enxerga nada. E a sucuri? Não, ela vai embora, se Deus quiser. Está ali, ó, cheio de sucuruzinha, mas elas são essenciais para a vida aqui, né? Em abundância, pode passar. A proposta do Rio Laje, né, surge, está aqui, o autor é o Iremar Ferreira, que é essa liderança, o autor da lei é um indígena. Então, é um caso muito emblemático, porque não só é de um rio que perpassa a comunidade indígena do povo Oroari, como o autor da lei, vereador, autor dessa lei, e da lei também que reconhece os direitos da natureza em Guajará-Mirim, esse município onde fica essa aldeia, esse rio,
é um indígena. O nome dele é Francisco. Então, é dos casos mais emblemáticos, eu diria, do mundo. Por conta dessa inter-relação, e aí, veja, a gente está chegando, então, por fim, no tema da palestra, né? Direitos dos rios amazônicos. Como que se dá os direitos dos rios amazônicos? Desde a consideração de quem a gente está protegendo, quais são as relações que são importantes ali e que se consolidam nesse direito, nessa lei, até mesmo a forma como se dá a escrita dessa lei, a promoção dessa lei. Começa numa literatura lúdica, chamada Os Peixes Sentem. Dessa literatura, a gente traz expressões importantes que puderam balizar, fundamentar a lei. Então, não foi só a tese de doutorado da Vanessa, que por si só também já é um pouco diferenciada, porque adota outra perspectiva que não antropocêntrica, né? Mas também a literatura lúdica que podia embasar e dar e conferir essa ampliação de consciência para entender. Os peixes sentem. Os peixes têm vida. Pode passar. Não só os cachorrinhos e os gatinhos, né? Uma das nossas audiências públicas. Alguém já viu foto de audiência pública aqui? Televisão, Jornal Nacional, sei lá, às vezes passa no jornal a audiência pública que contestou tal e tal e tal coisa. Está geralmente assim, no auditório lá, e um vem no púlpito, fala. Aqui é a nossa audiência pública. Com o povo Oroarã, as crianças, os indígenas, pode passar. E assim a gente foi fazendo. Chegamos na beira do rio, conversamos com o rio. Ali a indígena devolvendo uma água do rio Aganui para o rio Laje, para fazer com que eles conversem sobre como é que estão os direitos da natureza lá no Aganui, lembra? E o que o rio Laje pode se aproveitar disso, dessa história. Pode passar. Terminando de escrever, aqui o vereador Francisco, a curiosidade do menino, terminando de escrever a lei lá dentro da aldeia, consolidando todo aquele entendimento que veio dessa audiência pública na aldeia. Pode passar. Ali um grande viva para o Rio Laje, né? E aqui a proposta que foi extraída. Né? Ficam reconhecidos os direitos intrínsecos do Rio Laje, que é chamado na língua originária Comim-Memem, e a lei é a lei que reconhece os direitos do rio Comim-Memem, que quer dizer rio de frutas. Como ente vivo e sujeito de direitos, e de todos os outros corpos d'água e seres vivos que nele existam naturalmente ou com quem ele se interrelaciona, incluindo os seres humanos. Geralmente não é o contrário. Inclui os outros, né? Dos seres humanos inclui os outros. Então, aqui não, a gente inclui os seres humanos na medida em que estão interconectados, como um sistema interconectado, integrado e interdependente. Então, é fazer esse despertar para aqui, para a gente proteger os direitos de um ser, a gente precisa ter a consideração da integralidade. Senão, a gente vai fazer o que já foi feito no passado e matar um monte de gente para preservar uma pseudo-vida mais perfeita, né? Pode passar. E aí, para não cansá-los, só alguns que a nossa colega aqui já sabia, ela já tinha lido a lei, mentira. É uma questão de ampliar a consciência e perceber. Né? O primeiro, manter seu fluxo natural em quantidade suficiente para garantir a saúde do ecossistema. Quem faz parte do ecossistema? Todos esses seres, incluindo os seres humanos. Nutrir e ser nutrido pela mata ciliar e as florestas do entorno e pela biodiversidade endêmica. Então, a narrativa da nutrição é um pouco além, mais profunda do que a manutenção das suas margens, né, para que não haja erosão. Esses costumam ser os argumentos do direito ambiental. Aqui a gente fala de nutrição. Existir com suas condições físico-químicas adequadas ao seu equilíbrio ecológico. Claro, né? A medição da qualidade de águas, ela diz muito para a gente. É praticamente como escutar, é uma das formas de escutar o rio. Se utilizar desse sistema da ciência e ressignificá-la como ciência holística, né? Uma forma de fazer escuta do rio.
se interrelacionar com os seres humanos por meio da identificação biocultural, aquele princípio da bioculturalidade que eu não li, e que diz o seguinte: a gente não... Tá, terminando a última tela. A gente não tem como fazer análise do direito exatamente como é aqui em relação a outra comunidade. Cada comunidade vai entender da sua identificação biocultural em relação àquele ser. E veja que aqui fala também das práticas espirituais, de lazer, da pesca artesanal, da agroecologia e da cultura, né? O artigo 3º vem e diz o seguinte: quem vai fazer a escuta dos direitos do rio? Quem poderá dizer sobre quais são os direitos que esse rio está pleiteando? Um comitê de guardiães que são nomeados exatamente a partir das relações que eles têm com esse rio, e esse comitê passa a fazer parte das instâncias dos poderes decisórios, tanto do legislativo, quanto do judiciário, quanto dos sistemas de gestão de águas, e por aí vai. Ou seja, faz essa inter-relação com o direito ambiental no final. Pode passar? Não está passando? Pode passar. Essa é a lei que reconhece os direitos da natureza em Guajará-Mirim. Meu tempo acabou, pode passar. Aquele último, volta só um pouquinho, só para dizer que, quando a gente reconhece os direitos da natureza, o que é importante? A gente vai fazer agora em Campinas, né, João? Já estamos combinados. Campinas é o próximo município que vai reconhecer os direitos da natureza. Não pode ser diferente, Patrícia. Tem um programa Harmony with Nature aqui dentro, né? Mas a gente toma o cuidado de colocar um parágrafo único na lei orgânica para dizer que não basta reconhecer os direitos da natureza na lei e dizer aqui se reconhece os direitos da natureza. Não. Precisa que a gente imponha os encaminhamentos para desenvolver ou fortalecer políticas públicas que tornem esses direitos na prática. Ou seja, que dê eficácia a essa lei. Porque senão vira só realmente mais uma lei. Pode passar. A última. Não menos importante, é o meu muito obrigada. Nemegueri na língua do povo do Rio Comim-Memem. Aquele QR Code que não é o da presença, mas que a gente agradece o acesso, e se quiserem contribuir, não só com relação a contribuições financeiras, mas quiserem também trocar ideias, alguma ação de voluntariado que queiram fazer parte, ou propor alguma ação, a gente está super aberto, está ali meu WhatsApp, o site da Mapas, para vocês conhecerem, mapas.org.br. Quero também deixar aqui o meu livro. Se quiserem tiverem interesse em adquirir, é só falar com o pessoal do SERI. É isso? Ou do CARI? Do CARI. E eu trouxe, como prêmio por terem me aguentado esse tempo todo, 3 cartilhas, 3 exemplares, para a gente sortear. Eu gosto muito de uma metodologia de sorteio, que é a do aniversário. Quem vai fazer aniversário amanhã, está fazendo hoje, ontem, semana que vem? Tem alguém que está lá dormindo no chão, mas que acordou na hora do prêmio do aniversário. Vem cá, então, pegar a sua. Quem mais vai fazer? Quando? Quinta. Quem mais? 2 semanas. Se não tiver ninguém mais, 2 semanas, que dia? 22 de maio, você? Ih! Então, pronto, já tem as 3. Bom proveito. Eu quero foto depois. Feliz aniversário. Fico aberta ainda se houver tempo para perguntas, as últimas. Feliz aniversário. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Um grande prazer poder trocar com vocês aqui. Muito obrigada pela fala, doutora Rasson, foi muito enriquecedora. E agora a gente vai dar início à rodada de perguntas. Levaremos o microfone para que os alunos possam fazer suas perguntas e podemos trabalhar com rodadas de 3 perguntas. Então, se alguém tiver, pode levantar a mão que a gente leva.
Bom, primeiramente, obrigada, Vanessa, pelo livro e pela palestra, obviamente. Eu acho que é muito importante trazer esse assunto, principalmente aqui na Facamp, onde a gente tem um grupo de estudos, mas que não são todos que acabam participando. Então, eu agradeço muito por você vir e, como uma pessoa que tem mais conhecimento sobre o tópico, explicar para a gente o que são os direitos da natureza, o que são os direitos dos rios. Então, muito obrigada, eu adorei a palestra. E também eu queria te perguntar um pouco sobre as abordagens holísticas que você mencionou. O que seria uma abordagem holística? Como implementar essa abordagem? Muito obrigada. Oi, obrigada pela palestra. Eu também faço parte do grupo Harmony of Nature e eu gostei muito porque você conseguiu sintetizar muito bem as nossas discussões que a gente teve no último semestre e, além disso, você conseguiu trazer novos conteúdos, então, muito obrigada. E o que eu ia perguntar? É que, às vezes, a gente tem algumas discussões no nosso grupo no sentido de como conseguir levar essa consciência e tudo que a gente discute no grupo de estudos para fora do ambiente acadêmico, entendendo que a gente consegue ter acesso aos conteúdos e ter tempo para estudar. Então, como levar um pouco dessa noção no sentido holístico para fora? Eu também gostei bastante que você diferenciou a questão da abordagem holística e também da abordagem do direito, que lá fora a gente precisa ter propriedade do direito para conseguir aprovar o que a gente consegue e tudo mais. O que eu ia falar é que a gente teve também uma vez que a gente discutiu, que a gente estava um pouco desanimado, porque às vezes as discussões ficavam só aqui, e aí a gente estava especulando como que a gente poderia alcançar mais pessoas fora da faculdade. E aí a gente estava debatendo que é só realmente através das políticas e tudo, e é através da consciência que a gente vai conseguindo alcançar as pessoas. Mas nas cidades assim que aprovam, reconhecem a natureza como sujeitos de direito, como que a gente pode trabalhar a partir daí para ampliar a consciência? Acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado, Vanessa, pela palestra. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que a colega acabou de falar. Eu participo de um grupo de estudos para plano de governo de políticas que englobam as ODSs na cidade de Paulínia, os ODSs na cidade de Paulínia. E eu gostaria de saber como eu posso, de uma forma, conscientizar essas pessoas que não estão muito interessadas em trabalhar essas questões, como a gente pode abordar isso e levar também a questão do direito dos rios, né, que a gente tem em Paulínia também, principalmente, para que a gente consiga formular essas políticas de uma maneira mais eficaz, também englobando os ODS. Muito obrigado. Alô. Que bom. As 3 perguntas acabam levando para o mesmo lugar, mas tratando especialmente das questões holísticas, né? Onde a gente toca esse outro lugar de fazer, onde a gente pode promover o corazonar ao invés de simplesmente raciocinar, em diversas disciplinas, né? Ou em diversas políticas públicas, e, na verdade, em tudo do que se trata de direitos da natureza, é bom que se faça. Um exemplo, a lei. Se você olhar a lei que reconhece os direitos do rio Comim-Memem e colocar do lado uma lei que protege a preservação de um outro rio brasileiro mesmo, você vai notar que, pela poética da escrita, do texto, a gente está fazendo um texto holístico. O que significa esse... O conceito de holismo, ele dá outra aula para falar sobre holismo. Mas, nessa perspectiva, a abordagem que toca esse outro lugar que não é da mera materialidade. A poesia faz isso.
E a filosofia da linguagem, eu estou falando só de um aspecto, que é o da escrita, o da fala, né? A filosofia da linguagem ela nos fundamenta isso, traz um fundamento em relação à poética que deve ser empregada para falar, para escrever sobre os direitos da natureza, sem medo de ser feliz. Então, quando a gente traz para a lei, nossa, um lugar, né, tão sisudo, conservador, né, aprovar uma lei numa instância política, legislativa, e que vai ser adotada por uma instância judicial, é muito especial. Né? Uma petição, e eu já vi uma petição escrita, adotando essa abordagem holística, o que ela quer fazer? Ela quer ver se o leitor vai conseguir tocar esse outro lugar. Ou seja, não é só a leitura com a capacidade de ler, para além de enxergar, de ler, né? E de raciocinar a respeito do que está lendo, mas é algo que toca aqui. Então, e abre, né, o pensamento e o coração para internalizar verdadeiramente aquele conhecimento. Né? Tem uma reportagem recente da revista Suma Uma, de uma jornalista que agora faz parte da Mapas. Olha que aquisição maravilhosa. A Jaqueline Sordi. Trabalha com a Eliane Brum, da Suma Uma, que é uma revista sobre, né, ecologia, meio ambiente. Tem agora um editorial sobre Mais que Humanos, é o nome do editorial que fala de direitos da natureza. E ela escreveu toda uma matéria jornalística, abordando toda a história do processo da legislação naquele lugar, como que foi aprovado, como que foi a articulação política, como que é o relacionamento das pessoas com aquele rio, quais são os danos ambientais, tudo isso dentro de uma narrativa, ela é especializada, porque é jornalista, né, e é bióloga também, uma narrativa poética. Quem está um pouquinho preparado para entender, e vocês agora estão, então pega lá, revista Suma Uma, Jaqueline Sordi, vocês vão acessar essa reportagem. Ela é linda. Quando você lê, você fica num estado de encantamento. Encantamento. Já viram falar do Davi Kopenawa? Um indígena famoso, acabou de ganhar agora o doutor honoris causa, acho que foi da USP? Da USP. Davi Kopenawa, do povo Yanomami. Um dos primeiros indígenas precursores dessa articulação e influência dos indígenas no sistema de governos. Né? Ele foi um dos primeiros. O Ailton Krenak vocês conhecem. Ele faz propaganda melhor, né? Mas é ali, ó, contemporâneo. Na mesma luta da mesma época. Né? O Davi Kopenawa, ele diz, e uma vez ele disse isso para mim, né? Eu estava assim, eu li seu livro, o nome do livro dele é A Queda do Céu. 800 páginas, narrado por ele por um antropólogo. E aí, o seu livro é maravilhoso, eu quero autógrafo, não sei o quê. Ele falou assim, você está apaixonada. É isso. Adotar as formas holísticas de se fazer os direitos da natureza é tocar esse lugar que desperta paixão, que ele chamou de estar apaixonada, é isso do encantamento. E é preciso encantar-se com as coisas e reencantar-se com as coisas para a gente ressignificar as coisas. Na sisudez de simplesmente limpar as águas dos rios ou de simplesmente fazer uma lei, fazer essa lei ser aprovada, a gente não vai conseguir transformar tanto quanto precisamos. Né? É preciso se apaixonar, preciso se encantar. Um outro exemplo mais pragmático do holismo, das ciências holísticas ou das políticas holísticas, e aí é bem pragmático, que é muito interessante ver que a gente já tem isso no Sistema Único de Saúde do Brasil, no SUS. A gente tem no SUS uma política que são as práticas complementares e integrativas de saúde, as PICTs. Então, você vai em determinados postos de saúde, em Campinas deve ter, não sei se você conhece, Patrícia, mas São Paulo tem algumas, tem postos de saúde onde você pode ser atendido por um homeopata, um acupunturista, um naturopata. Você pode fazer dança circular, diversas atividades. Ela faz assim, o quê? Dança circular? São metodologias holísticas de promoção da saúde. Sob qual base? A base da integralidade, a base da reintegração. Então, promover a saúde é reintegrar-se
como ser da natureza. 2 exemplos de políticas holísticas. E isso dá resposta também à pergunta de vocês, né? Como fazer isso na prática, né? Levar esse tipo de evento, fala, escrita, ação, metodologia de educação, que toca esse outro lugar. Então, sim, continuar fazendo o que vocês já fazem, esse ativismo pela natureza, de preservar a natureza, de manter a natureza viva, mas tocando nesse outro lugar. E aí eu deixo um convite, eu acho que acaba respondendo a sua pergunta. Como fazer? O que eu faço lá em Paulínia? É levar todas essas metodologias para que elas aconteçam lá. Uma delas é o reconhecimento em lei. É uma das ferramentas. E com ela a gente pode fortalecer as outras. Quando a gente coloca lá um artigo, olha, governo, você tem que fortalecer as políticas integrais, integradas, que dão eficácia ao reconhecimento dos direitos da natureza. E são essas, desse cunho holístico, né? Mas uma proposta que até a gente conversou, as alunas do SERI, acho que essas que estão saindo agora, né? Nos procuraram, lá no site da Mapas, vocês vão ver, tem o programa de educação ecológica que se chama Escola Viva do Bem Viver. E a gente quer compartilhar essa metodologia com o maior número de pessoas e de grupos possíveis. Então, assim, para responder a pergunta e, ao mesmo tempo, já deixar uma proposta, é que a gente possa trazer para cá. A gente até estava conversando sobre isso lá no cafezinho, né? Pode até acontecer junto com o Fórum Brasil ou não, enfim. Estamos super disponíveis a fazer esse compartilhamento de saberes com vocês, para que daqui vocês possam oferecer por onde vocês caminharem na região. Tá? Esse compartilhar, só que num outro lugar, de uma outra forma, sentados de formas diferentes, produzindo arte enquanto a gente raciocina para poder corazonar. É uma metodologia que a gente chama de metodologia holística, que é embasada na educação ecológica e que tem 2 pressupostos, né? E aí eu termino de responder. Um deles é a imersão na natureza, e aqui a gente tem uma natureza linda, que a gente pode fazer essa imersão para fazer a escuta, lembrar de quem a gente é, e a arte. A arte como esse meio holístico de adentrar e de tocar esse outro lugar para aprender a corazonar e não só raciocinar. É isso, então, gente. Muito obrigado por todos estarem presentes aqui. Obrigado, Marina, por ter conduzido a rodada de perguntas. Obrigado, Vanessa Rasson, por ter comparecido e ter fornecido a gente com essa palestra totalmente enriquecedora e vital nos dias de hoje. Gostaria também de relembrar a importância da ONG Mapas. É uma instituição que ela depende muito das nossas doações e ela tem um trabalho vital nos dias de hoje. E com a ajuda de vocês e de todas as pessoas que puderem colaborar, ela será muito grata. Também. Além disso, se você gostou do tema da palestra, que tal continuar discutindo a importância de uma perspectiva ecocêntrica para a promoção de desenvolvimento verdadeiramente sustentável? Então, não deixe de se inscrever no FAMUN 2024. As inscrições já estão abertas e você pode aprofundar seu conhecimento no tema vindo simular conosco a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente com o tema Soluções Baseadas na Natureza. Entre em contato com a equipe do FAMUN para maiores informações. Perfeito. Então, gente, muito obrigado. Bom, no telão aqui agora temos o QR Code da presença na esquerda e o QR Code da direita é para poder fazer as doações. Então, por favor, pessoal.